E, Ricardo, o que que tu diria para quem está assistindo em relação ao que se pode esperar de yield para uma carteira, yield médio de uma carteira com boas pagadoras de dividendos, assim, o que que é factível conseguir, né, montando uma carteira diversificada com várias ações boas pagadoras de dividendos, o que que dá para esperar? Pensando numa ótica de yield on cost, né, ou seja, se você levar em conta o retorno que você vai ter sobre o que você efetivamente pagou e você reinvestir os dividendos, você conseguiria hoje, a preços de mercado, começar no primeiro ano com alguma coisa aí da ordem de uns 6 e pouquinho. Hoje a gente encontra no mercado até mais. Talvez dê hoje para montar uma carteira com yield médio, sei lá, de 7 alguma coisa, tá? Talvez beirando 8. Tá? A mágica acontece à medida que você reinveste. Porque você reinveste isso, daqui a um ano, o seu yield on cost, ao invés de ser 8, já está lá em 9 tanto. Daqui a 2 anos, está em 11 alguma coisa. De repente, em 3 anos, o que você está recebendo de dividendos já equivale a um yield superior a 15, 20% em relação ao que você investiu originalmente. E aí a coisa fica interessante, a mágica começa a acontecer. Tá? Evidentemente, isso depende. A grande questão é que as pessoas têm dificuldade de esperar até lá, e ainda existe um outro dificultador da história, que é o seguinte, né? O investidor individual ele tem muita dificuldade de fazer aquele controle fino do retorno dos investimentos dele. E, consequentemente, ele recebe dividendo, ele não reinveste, às vezes simplesmente porque ele esqueceu, às vezes porque eu tenho uma participação pequena, então eu preciso esperar juntar um certo número de proventos para então conseguir comprar um lote, né? Para não ficar aquela coisa aí no fracionário comprar uma ação, alguma coisa do gênero. Você não necessariamente tem lá uma planilha de acompanhamento bonitinha que efetivamente mostra para você de maneira robusta ao longo do tempo os retornos. As coisas se perdem ao longo do caminho, né? O cara tipicamente ele sabe o preço médio dele, né? Mas à medida que ele recebeu proventos, que ele reinvestiu e tudo mais, aquilo vai se perdendo com muita facilidade e ele fica com a situação de que, não estou ganhando dinheiro. Tá? Mas isso realmente tem efeitos muito poderosos no longo prazo, que, quando não passam despercebidos, acabam sendo muito apreciados, na verdade. E Ricardo, eu gostei disso que tu comentou, que, de fato, né, o investidor individual, quando está montando a sua carteira, está investindo e tal, ele realmente tem essa questão de se perder, né, de não ter essa disciplina. Mas o que ele deve fazer para conseguir, para ter disciplina, né? Será que é só o conhecimento, é só o saber que isso é importante? O que mais ele pode fazer para conseguir superar isso? Porque, de fato, se a gente for racional e analítico, olhar os números, né? É isso aí mesmo. O reinvestimento ao longo do tempo tem esse poder absurdo aí de aumento de patrimônio e como essa coisa do yield on cost é incrível, né? Porque depois de alguns anos pode estar recebendo daqui a pouco 100% ao ano do que tu pagou na ação, né? Claro. Depois de algum tempo, o seu custo de aquisição é negativo. Você já recebeu da empresa muito mais do que efetivamente você investiu nela. Acumulado, né, Ricardo? Exatamente. É verdade. Sim. Eu acho assim, existem alguns desafios, tá? Em parte, eu acho que existem alguns desafios de mercado, tá? Esses tempos eu fiz lá no meu Twitter uma enquete, porque a gente tem hoje um monte de ferramenta de consolidação de carteira, né? Um monte, né? Tem ferramenta de consolidação de carteira no Guiinvest, André? Não, no Guiinvest não. Não tem. Então eu posso falar à vontade. Pode falar. O pessoal, eu fiz a enquete lá e perguntei, pessoal, qual é? Tem um monte, né? Tem, sei lá, Trademap, Kinvo, Reals Invest, Gorilla, Meus Dividendos. Eu não conheço todas. Tá? Eu fiz uma enquete no Twitter. Pessoal, qual é que é a melhor ferramenta? Sabe qual foi a resposta que me deram? Excel. Porque basicamente a história eu fiz o teste de botar a minha carteira em 3 desses serviços diferentes, depois de 6 meses, o valor da minha carteira em cada um deles estava diferente. Tem um problema muito grande de mercado
de tratamento do dado, tá? Dificulta muita coisa para o pequeno investidor. Então eu viraria para o cara coisa, você quer ter um excelente controle dos seus investimentos, você deveria ter um contador cuidando da sua carteira. Só que se a sua carteira é de 30 mil reais, não faz sentido você pagar um contador para fazer a contabilização da sua carteira. Você precisa de escala. Tá? Ou você precisa manter um controle próprio, que para a maior parte das pessoas, em bom português, é um tremendo pé no saco de fazer. Eu não tenho uma planilha tão boa o suficiente para isso. E aí, Ricardo, inclusive, é uma das resoluções para 2022, é melhorar a minha planilha de controle de investimento. Do tipo, eu digo que isso é uma demanda de mercado porque, por incrível que pareça, eu acho que continua tendo espaço de efetivamente alguém fazer oferecer uma boa solução de consolidação de investimentos. Então, essa é a parte do mercado. A parte do investidor, eu acho que realmente é estudar, entender e tentar se blindar das pressões que vêm do mercado relacionadas, enfim, a você girar a carteira, a você fazer outra coisa com o seu dinheiro, a você mudar de estratégia de investimento toda hora, né? Porque existe uma pressão muito grande nesse sentido. Né? E por que existe Geralmente, o pessoal que consegue seguir... essa pressão existe porque basicamente é assim que os intermediadores fazem dinheiro, né? Antigamente, porque a principal fonte de receita das corretoras era a corretagem, né? Agora você tem lá o tal DRLP, né, que é o provedor de liquidez, né? Alguns anos atrás, eu conversei com um cara que era dono de corretora e ele virou e falou, cara, a gente cobra corretagem, mas a gente estava fazendo um estudo aqui, esses tempos, a gente estava consolidando todos os ganhos e perdas dos nossos clientes todos os dias, e a gente descobriu que quando a gente netava todo mundo, todos os dias os nossos clientes net perdiam dinheiro. Então, que seria um puta negócio a gente operar como contraparte dos nossos clientes. A gente ganharia dinheiro todos os dias, simplesmente sendo contraparte deles em todas as operações. O cara não sabia, mas ele era um visionário, né? Porque o RLP é isso, tá? As corretoras são malvadas, elas estão ganhando dinheiro em cima das pessoas. Cara, as corretoras oferecem esse tipo de coisa justamente porque o comportamento do investidor médio vai nessa direção. E o comportamento do investidor médio vai nessa direção, em parte porque ele é educado dessa maneira, em parte porque esse é o comportamento médio das pessoas. Né? Esse mesmo ex-dono de corretora me disse outra vez, do tipo, eu gostaria que os meus clientes não quebrassem, mas já que ele vai quebrar, então ok, eu vou sustentar o meu negócio em cima disso, porque senão o outro vai fazer. E isso é extremamente perverso, mas é assim que o mercado funciona. Né? E é muito importante para o investidor aprender a se blindar com relação a esse tipo de coisa, e inclusive usar a favor. Né? Do tipo, hoje em dia a corretagem é praticamente zero, ótimo para você. Do tipo, você tem que aprender a ser o cliente que faça com que a corretora se arrependa de cobrar corretagem zero. Se todo mundo se comportar que nem você, a corretora quebra. Só que a maioria não vai se comportar que nem você. E, consequentemente, você tem uma oportunidade nova de mercado ali.